Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente começou a estudar com mais detalhe como é que é o conjunto de instruções de um processador e vimos na última aula como é que é a programação em linguagem de assembly utilizando o processador do MIPS. Nessa aula a gente vai ver o conceito de pipeline, que é uma técnica utilizada para construção de processadores mais modernos, que permite o processador executar as instruções em paralelo. A gente também vai ver alguns problemas que se tem com essa técnica. Então, o conceito de pipeline ele pode ser visto como uma linha de produção, onde para você fazer algum determinado produto ou serviço, você passa por diversas etapas. E para a gente entender melhor de como é o funcionamento, a gente vai estar utilizando esse exemplo da lavanderia. Então, nesse nosso exemplo, a gente vai ter 4 trouxas para serem lavadas, que vão ser representados por essas sacolas A, B, C e D, e a gente vai querer ter o serviço de lavar as nossas roupas. Nessa lavanderia do nosso exemplo, esse serviço ele toma 3 etapas. Então, ele vai ter a etapa de lavar, que consome 30 minutos, a etapa de secar, que consome 40 minutos, e a etapa de passar, que consome 20 minutos. Então, a gente pode ver, né, que para lavar a gente vai estar utilizando uma máquina que só faz isso. Secar, a gente vai estar utilizando uma máquina de secar, né, uma secadora. E para passar as nossas roupas, vai ter então alguns funcionários que vão fazer isso. Então, se a gente for pensar numa lavanderia sequencial, como é que seria a execução dessas tarefas, né, desses serviços? Então, aqui a gente teria que, nessa linha horizontal, ela representa o tempo que vai passando, tá? Então, da esquerda para a direita. Então, começando aqui de 6 horas da tarde até a meia-noite. E na linha vertical são as tarefas que a gente vai estar sendo executada, que aqui no caso seria nossas trouxas que a gente vai estar levando para a lavanderia. Então, a primeira trouxa a ser levada é da sacola A, então a gente começa as etapas do serviço da lavanderia. Então, primeiro as nossas roupas elas vão ficar 30 minutos lavando, depois vão para a secadora, onde fica mais 40 minutos, e por fim elas vão ser passadas tomando mais 20 minutos. Então, no total, né, para concluir tudo, a gente vai ter o total de 90 minutos para lavar cada uma das nossas trouxas. Depois a gente finaliza a trouxa A, então a gente começaria a lavar a trouxa B, que também seria enviado para lavar, secar e passar, levando aí mais 90 minutos. E assim consecutivamente até a gente terminar a nossa trouxa D, que tomaria aí mais 90 minutos também. Então, no total, a gente tem que 4 trouxas que demoraram 90 minutos. Demorou no total, então, 4 vezes 90, que é igual a 360 minutos. 360 minutos são 6 horas. Então, na lavanderia sequencial, a gente tem que, para lavar essas 4 trouxas, precisamos de 6 horas. Então, como é que seria utilizando agora o conceito de pipeline, né? Uma lavanderia em pipeline. Então, vamos ver como é que seria organizado. Então, lavanderia em pipeline, a gente dividiria, então, essa lavanderia em etapas, né? De lavar, passar e secar, e a gente conseguiria enviar as trouxas para lavar se uma dessas máquinas ou se uma dessas etapas estivessem disponíveis, estivessem ociosas. Então, por exemplo, né, a gente começaria enviando a nossa trouxa A, então a nossa trouxa A ela ia continuar demorando aí o tempo de 90 minutos para ser concluída. Então, primeiro ela seria enviada para lavar, depois para secar e por fim para passar. Tá demorando 90 minutos. Só que no pipeline a gente não ia precisar terminar de passar para a gente começar a lavar a trouxa B. Então, no momento que a gente termina de lavar a trouxa A e ela passa para a secadora, a gente já conseguiria colocar as roupas da trouxa B para lavar, porque a máquina de lavar ela estaria disponível, tá bom? Então, depois de 30 minutos, a gente vê que a gente já conseguiria, então, colocar para lavar a trouxa B. Dessa forma, depois de 40 minutos que a trouxa A passou secando, a gente vai pegar a roupa seca de A para passar. Então, nesse momento, a máquina de secar também estaria ociosa. A gente conseguiria pegar a roupa B, que foi lavada, e colocar para a máquina de secar. E no momento que a gente faz isso, a gente vai ter, então, a máquina de lavar ociosa também. Então, a gente já conseguiria, no outro passo, a gente já conseguiria lavar a roupa C, tá bom? Então, a gente perceba, pessoal, que cada vez que uma das máquinas fica ociosa, a gente consegue estar adiantando a tarefa de lavar a roupa de outra trouxa. Então, depois que a trouxa C terminasse de lavar, a gente conseguiria colocar a roupa D para lavar, tá bom? Então, reparem aqui, ó, que para passar,
a gente demoraria 20 minutos, só que aqui no nosso tempo, né, tá contando 40 minutos. Por quê? Porque a gente tem que o tamanho, a quantidade de tempo que demora em cada etapa, ela corresponde ao tamanho da etapa mais longa. E a etapa mais longa é a da máquina de secar, né, que demora 40 minutos. Então, na trouxa A, a gente ia terminar de passar em 20 minutos, mas a gente não conseguiria colocar a trouxa B, porque a trouxa B ainda estaria secando, né? Então, a gente teria que esperar os 40 minutos, né, para a trouxa B secar e assim enviar ela para a etapa de passar a roupa, tá bom? Então, reparem, né, que o tempo para cada etapa seria então 40 minutos, por causa que é o tempo da etapa mais longa. Então, utilizando a nossa lavanderia em pipeline, a gente tem que o nosso tempo total seria de 3,5 horas para lavar 4 trouxas, em vez de ser 6 horas como a lavanderia sequencial. Então vamos tentar extrair algumas características do conceito de pipeline. Então a gente viu que o pipeline ele não ajuda na latência de uma tarefa para lavar uma trouxa, mas ajuda no throughput de toda a carga de trabalho, ou seja, ele aumenta a vazão, ele aumenta a quantidade de instruções que a gente consegue estar processando em um determinado período de tempo, em um determinado ciclo de clock do processador. Então, se a gente considerar cada uma das trouxas individualmente, cada uma continuaria demorando 90 minutos, como na lavanderia sequencial. E a gente viu aqui que o período do pipeline ele é limitado pelo estágio mais lento, onde o estágio mais lento no nosso caso seria a máquina de secar, que é o que a gente pode ver aqui nas etapas que está finalizando a etapa de passar. Então sempre a gente passa em 20 minutos e tem que esperar mais 20 minutos até a trouxa seguinte ela poder ser encaminhada para a etapa de passar. Então a gente tem essa propriedade, né? Período ele é limitado pelo estágio mais lento. A gente pode ter múltiplas tarefas simultâneas, como a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse terceiro período, né? Nesse terceiro ciclo, onde a gente vai ter as trouxas A, elas vão estar passando, as trouxas B, elas vão estar secando e as trouxas C, elas vão estar lavando. Então a gente tem tarefas simultâneas em um mesmo período de tempo. Então aí isso significa que teria 3 tarefas executando em paralelo. E a gente tem que o speedup potencial de um pipeline, que seria a aceleração potencial que ela contém no pipeline, é igual ao número de estágios. Então, nesse nosso exemplo da lavanderia, a aceleração speedup potencial seria 3, né? Porque tem 3 estágios. Mas só que os estágios eles não são balanceados, o que reduz o speedup. Porque a gente tem o tempo de preenchimento e esvaziamento do pipeline que reduzem o speedup. Então a gente reparem aqui, né, que até a gente chegar no período que a gente consiga estar executando todas as tarefas, todas as 3 etapas em paralelo, né, utilizando um processamento útil, a gente tem que preencher. A gente teve que enviar 3 trouxas para a gente conseguir ter que todas as etapas estivessem executando sempre. Então, essa etapa até você conseguir usar todos os estágios do pipeline é a etapa de preenchimento. E a mesma coisa acontece quando a gente termina de executar nossas tarefas. As últimas tarefas, elas vão estar executando sozinha em cada um dos estágios dos pipeline, é a etapa de esvaziamento. Então, como é que é o ganho do pipeline? Então, quanto mais instruções a gente tiver, isso significa que o pipeline ele vai estar cheio e a gente vai conseguir estar executando uma nova instrução no próximo ciclo e, consequentemente, a gente vai conseguir finalizar uma determinada instrução também no próximo ciclo. E com isso a gente consegue ter esse speedup potencial. Então, essas são as ideias. Então, por que esse conceito de pipeline ele é interessante para a construção de processadores, de CPUs? Porque as CPUs elas executam bilhões de instruções, ela tem uma alta taxa de vazão. Então, com isso, a gente consegue estar tendo o aproveitamento máximo para você obter o speedup potencial de um pipeline. E quais são as características desejáveis em um conjunto de instruções no ISA para a gente construir um pipeline? Então aqui a gente tem algumas questões. Então primeiro seria as instruções de tamanho variável ou instrução com tamanho fixo, como a gente viu, por exemplo, no formato de instrução regular ou irregular. Outra questão seria a gente ter operandos em memória em qualquer operação versus operandos em memória somente através de load store. A gente pode comparar como, por exemplo, o processador RISC ou CISC. A gente só ter uma instrução para a gente acessar a memória ou ter várias instruções. E a última questão seria ter o formato de instruções irregular versus formato de instrução regular. Então a gente pode perceber aqui que o que facilita você ter o pipeline na CPU seria a gente ter o formato regular,
onde o tamanho de instruções ele é fixo, que facilita aí a etapa de decodificação da instrução e de controle dela para enviar para a unidade lógica aritmética correspondente, e também facilita a gente ter poucas instruções, porque tendo poucas instruções, novamente a parte de decodificação será menos complexa. Então a gente vê que ela é muito propícia para os processadores RISC, porque eles possuem poucas instruções, formato regular e somente uma instrução para acessar a memória principal, uma instrução para ler e outra instrução para escrever. Então vamos ver um exemplo utilizando o conjunto de instruções do MIPS. Então vamos lembrar que lá no MIPS ele possui somente 3 tipos de formato de instrução, né, que é o formato do tipo R, onde a gente tem então a transferência de dados, né, registrador para registrador. A gente tem a instrução do tipo I, que é tanto utilizado para registrador imediato e também para as instruções do tipo branch. E a gente tem as instruções do tipo J, que são utilizadas para o jump e também para as instruções de chamada de função, né, para o call. Então a gente vê que o MIPS tem poucos formatos de instruções e cada um com tamanho fixo de 32 bits. Então, no MIPS, a gente tem um pipeline clássico, onde a gente vai dividir o caminho de dados em 5 estágios de pipeline. O primeiro estágio é o de Instruction Fetch, que faz a busca da instrução na memória e guarda no registrador IR. O segundo estágio seria o de decodificação, onde a instrução ela é decodificada e também é feita a leitura do banco de registradores. O terceiro estágio seria o de execução, onde vai executar a operação da unidade lógica aritmética, lá das instruções do tipo R, ou vai calcular o endereço efetivo das instruções de load store. O quarto estágio seria o de acesso à memória, utilizado somente pelas instruções de load store. E o quinto estágio seria o estágio de write back, onde os dados obtidos como resultado da LU ou lidos da memória principal, eles são escritos no banco de registrador. Então, com esses estágios, a gente tem que cada ciclo do processador, ele vai estar executando um desses 5 estágios. Ou seja, uma instrução no MIPS, ela sempre vai levar 5 ciclos para ser concluída. E conforme a gente tenha milhões de instruções, a gente vai ter que a cada ciclo do processador, a gente vai estar concluindo então uma instrução. Então vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem a nossa instrução de load. Então a gente tem que lembrar que o primeiro campo é sempre uma referência ao registrador de destino e o segundo campo ele é um modo de endereçamento de deslocamento, onde a gente passa o registrador com o endereço base e o deslocamento entre parênteses. Então a primeira instrução é um load que vai armazenar no registrador 1 o que a gente lê o endereço efetivo formado pelo registrador 2 deslocado com menos 70. E a segunda instrução é o load, que vai armazenar no registrador 2 o valor que está no endereço do registrador 0 deslocado por 100. E aqui a gente tem uma observação interessante, que lembrando que o registrador 0 ele é o registrador especial, onde ele contém o valor 0 e ele só tem permissão de leitura. A gente não consegue escrever nesse registrador. Então vamos ver um exemplo com a instrução de load. Aqui a gente vai ter 3 instruções de load sendo despachadas a cada ciclo, né? A gente vai ter que uma instrução ela vai entrar no pipeline a cada ciclo da CPU, e a gente vê então que a latência de uma única carga, de uma única instrução, ainda é de 5 ciclos. Você não vai melhorar o tempo de uma única instrução, mas o throughput é muito maior. Isso significa que a cada ciclo despachando uma instrução, a gente vai ter um determinado ciclo, como por exemplo no ciclo 3 até o ciclo 5, aí a gente tem 3 instruções sendo executadas em paralelo. E o CPI efetivo para 3 instruções é 7/3, o que tende a U. O CPI aqui, pessoal, significa ciclos por instruções. Então aqui nesse nosso exemplo, a gente tem que essas 3 instruções ela demora 7 ciclos, e a gente tem 3 instruções, então ciclos por instruções. Então seria 7 ciclos sobre 3 instruções. Então a gente quer que o nosso CPI ele sempre seja igual a 1. Ou seja, a gente sempre está levando um ciclo para executar uma instrução. A gente pode pensar também que o CPI ele é o inverso do IPC, que seria instruções por ciclo. Então se o CPI é 7/3, o IPC é 3/7. Então aqui nesse caso a gente quer estar executando 3 instruções por ciclo, né? Que seria o melhor caso quando o pipeline está preenchido, está cheio. E nesse exemplo a gente tem que o tempo do ciclo é aproximadamente 1/5 do tempo da implementação sem pipeline, levando em consideração, por exemplo, a lavanderia sequencial, né? O processador sequencial. Ele é 1/5 do tempo, porque a gente não precisa esperar 5 ciclos para começar a próxima instrução. E uma instrução sai do pipeline a cada ciclo. Então a gente consegue perceber que depois que a primeira instrução de load ela chega no estágio de write back, no 5º estágio,
aqui no ciclo 5, a gente vê que a segunda instrução de load ela vai terminar no ciclo 6 e a terceira instrução de load ela vai terminar no ciclo 7. Então, a cada ciclo a gente despacha uma instrução e em determinado momento, a cada ciclo a gente finaliza, né, conclui uma instrução. Então, essas aqui, a gente consegue ver todas essas características do conceito de pipeline. Então, como é que é feito o cálculo do speedup do pipeline, né, da aceleração? Então, se todos os estágios estiverem balanceados, a gente considera que todos os estágios eles vão levar ao mesmo tempo. E assim a gente consegue definir que o tempo das instruções com o pipeline é igual ao tempo entre as instruções sem pipeline dividido pelo número de estágios do pipe. Ou seja, se o tempo de um processador sequencial for 5 ciclos, a gente vai considerar que no pipeline seria 5 dividido pela quantidade de estágios, porque a gente consegue estar despachando a cada ciclo uma instrução, tá bom? Aí com esse tempo de instruções, a gente conseguiria fazer o cálculo do speedup. E o cálculo do speedup ele vai ser igual ao tempo do processador sem pipeline dividido pelo tempo do processador com pipeline. Então, se não for equilibrado esses estágios, o speedup ele vai ser menor, porque a gente não vai ter uma instrução sendo concluída por ciclo. E o speedup ele é devido ao aumento do throughput, né? Quanto maior quantidade de instruções o nosso programa tem, melhor o speedup. E lembrando aí novamente que a latência ela não vai diminuir, que é o tempo que cada instrução demora para ser executada. Então aqui a gente tem uma abstração da execução do pipeline, e sempre quando a gente quer analisar como é que é feita a execução de uma instrução, a gente costuma usar esse diagrama de execução de instruções, onde a gente vai ter uma linha horizontal que vai representar o tempo, normalmente a gente representa em ciclos, tá? E a linha vertical ela vai representar as tarefas, vindo de cima para baixo. Então a gente consegue para cada instrução definir qual seria a etapa, né, o estágio que está sendo executado em cada ciclo, que é definido aqui por essas colunas. Então a gente vê aqui, por exemplo, né, nessa instrução de load, a gente tem que no ciclo 1 ele vai para o estágio IM, aqui na verdade está estabelecendo qual seria a unidade funcional que é utilizada no estágio. Então no primeiro estágio, como é o de busca de instrução, é utilizado a unidade funcional IM, que aqui é de memória de instruções. No segundo ciclo, vai para o estágio de decodificação, é somente aqui utilizado a unidade de banco de registradores, né, que é feita a leitura do banco de registradores. O terceiro estágio é feito a execução, então é utilizado aqui a ALU no ciclo 3. O ciclo 4 é feito o acesso aos dados, então é utilizado somente essa memória de dados, né, que é o DM, de Data Memory. E o quinto estágio é o Write Back, onde a gente vai escrever novamente no banco de registradores. Então a gente representa aqui com a unidade funcional do banco de registradores. E para cada uma das instruções seguintes, a gente tem que sempre, elas vão passar em todos os estágios, mesmo se elas não fazem nada. Como, por exemplo, nessa instrução de sub, que ela vai fazer a subtração e ela não vai fazer nada no estágio 4, né, no estágio de acesso à memória de dados. A gente costuma utilizar esse tipo de abstração para entender como é que é feito a execução das instruções no pipeline, ver em que estágio cada instrução vai se encontrar em cada ciclo. Então, o que torna a implementação do pipeline mais fácil no MIPS? Então, todas as instruções ela possuem o mesmo tamanho, que é o que a gente tinha visto lá naquelas 3 questões. Então, a gente tem que o estágio de busca e decodificação eles vão ser similares para as instruções. A gente não vai precisar criar muito caminho de dados e unidades de controle para ele, né? Sinais de controle para eles. A gente viu que no MIP a gente tem poucos formatos de instruções, né? Somente 3 formatos, o tipo R e IJ. Então isso vai simplificar a decodificação e possibilita que seja feito somente em um estágio, ou seja, em um ciclo de clock. Os operandos de memória aparecem apenas em operações de load e store, ou seja, a gente tem uma instrução específica para acessar os valores na memória, tanto ler e escrever. Então a gente vai ter no máximo um acesso à memória de dados e é feito em uma instrução, em um estágio ao final do pipeline. Então com isso a gente tem que esse acesso poderia também tomar somente um ciclo de clock. E uma outra característica que facilita a implementação do pipeline no MIPS é que os operandos eles são alinhados em memória. A instrução de transferência de dados requer apenas um estágio de acesso à memória. Então a gente tem sempre aquele controle, né? Quando a gente vai acessar algum dado na memória, a gente precisa estar multiplicando por 4, porque o endereçamento do MIPS ele sempre é múltiplos de 4. Então isso facilita a implementação do pipeline no MIPS. Então agora a gente vai ver quais são os tipos de problemas que é possível ter com a implementação do pipeline. E esses problemas a gente vai chamar de hazard, ou perigos.
Então, em hazards, eles são em situações onde a próxima instrução ela não pode executar alguma de suas etapas no ciclo seguinte. Ou seja, a gente não vai conseguir avançar as próximas instruções devido a algum tipo de problema. Então, existem 3 tipos de hazard que podem acontecer, que são em hazards estruturais, hazards de dados e hazards de controle. A gente vai estar vendo cada um desses hazards e exemplos de como que acontece. Então, quando existe algum desses tipos de hazard, a gente tem uma solução geral que pode ser feita, que é simplesmente inserir o que a gente chama de bolha ou stall. Tá? Uma bolha seria uma instrução que não faz nada. A gente simplesmente ia zerar todos os sinais de controle e a gente ia ficar parado. E depois de passasse esse ciclo da bolha, a gente poderia, então, continuar com a nossa execução no pipeline. Então, um stall, uma bolha, ela significa que não será admitida mais uma instrução no ciclo seguinte e que todas as instruções anteriores ao ponto do hazard terão que permanecer no estágio corrente até que a unidade funcional causadora do hazard seja liberada. Então isso normalmente acontece, pessoal, quando a gente tem alguma dependência de dados, por exemplo. Tá? A gente vai estar vendo com mais detalhes cada um dos exemplos. Então primeiro vamos ver o hazard estrutural, que acontece quando o hardware não pode admitir a combinação de instruções que queremos executar. Então se a gente for pensar lá no nosso exemplo da lavanderia, a gente pode considerar que para lavar e secar a gente poderia utilizar somente uma máquina. A gente tem uma máquina de lavar e de secar. Então, considerando esse cenário, significa que depois que a gente terminasse de lavar as trouxas A, a gente não poderia colocar para lavar as trouxas B. Por quê? Porque essa máquina ia ser usada para secar as trouxas A. Ou seja, isso aí teria um conflito estrutural. Então, isso que seria o conflito do hardware estrutural. Isso acontece quando no mesmo ciclo de clock, uma unidade funcional está sendo utilizada por 2 instruções, como no caso da lavanderia, né? Uma máquina de lavar e secar queria ser utilizada por 2 trouxas A e B. Então, além da instrução de inserir bolhas, esperando, por exemplo, que a trouxa A terminasse de secar para a gente enviar a trouxa B, a gente tem a solução de replicar as unidades funcionais para eliminar o conflito e permitir a execução simultânea. Então, nesse nosso exemplo da lavanderia, se a gente tivesse 2 lavadoras secadoras, a gente conseguiria estar submetendo as roupas da trouxa B. Então, a replicação de unidade funcional consegue resolver bem os hazards estruturais. Então, como decidir se vale a pena ou não replicar uma unidade funcional? Porque a gente tem um custo associado a isso. Então, a gente tem que ver o quanto custa replicar, porque mais unidades funcionais torna o projeto mais caro, mais unidades também altera o caminho crítico do projeto e, portanto, o tempo do ciclo. Então, se a gente aumenta a quantidade que a gente faz numa etapa, a gente aumenta o tempo do ciclo. Então, por exemplo, no caso da lavanderia, né, lavar demorava 30 minutos e secar demoraria 40 minutos. Se a gente utilizasse uma máquina que fizesse os dois, então a gente ia ter um estágio que demoraria 30 mais 40, que demoraria 70 minutos. Então, no momento que a gente finalizasse de passar a roupa, que é somente 20 minutos, para a gente conseguir submeter a próxima trouxa para lavar e secar, a gente teria que esperar, então, 50 minutos para poder lavar a próxima roupa. Ou seja, 20 minutos seria para passar e outros 50 seria para completar os 70 minutos que demora lavando e secando. Então, a gente tem essas questões para ser considerada. Então, outra questão é ver qual é a frequência da ocorrência dos hazards estruturais desse tipo. O processo de avaliação ele é o mesmo para resolver outros tipos de hazards. Então essas são as questões para considerar você encarecer o seu projeto para você ter unidades funcionais replicadas. Então vamos ver um exemplo, como ocorreria com o exemplo do MIP. Então a gente tem aqui uma instrução de load com uma memória com apenas uma porta de leitura. Então nesse caso a gente não pode carregar uma instrução enquanto uma instrução de load faz a leitura da memória. Então lá no estágio de busca de instrução, a gente não vai conseguir ler uma instrução se a instrução de load ela estiver lá no 4º estágio, ela vai estiver lendo algum dado da memória. Porque a gente considera que a memória de instrução e a memória de dados ela é a mesma memória e só tem uma porta de leitura. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem então 5 instruções de load, né, no nosso diagrama de execução de instruções. Então a gente vê que a gente consegue estar executando normalmente a primeira instrução de load, a segunda instrução de load e a terceira instrução de load. Então, as 3 primeiras instruções de load a gente executa normalmente, mas quando a gente for despachar a 4ª instrução de load, a gente vê que a 4ª instrução de load ela vai acessar a memória de instruções, mas só que nesse mesmo ciclo a gente vê que a primeira instrução de load ela vai estar no seu 4º estágio do pipeline, que é o estágio
de acessar a memória de dados. Então, nesse caso, a gente vai ter um conflito, porque tanto a memória de dados e a memória de instrução é a mesma memória, e ela só tem uma porta de leitura. Então, isso aqui se caracteriza um hazard estrutural. Então, como é que a gente resolveria com a nossa primeira solução de resolver qualquer hazard? Seria incluir uma bolha. Então, no quarto ciclo, a gente não ia despachar a quarta instrução de load, a gente ia criar uma bolha, representada aqui no nosso diagrama. Então, a gente só conseguiria buscar a quarta instrução de load no quinto ciclo, tá bom? Então a gente atrasou aí em um ciclo que aqui no nosso exemplo, cada ciclo tem 200 picosegundos. Então a gente começou a atrasar tanto a quarta instrução de load quanto a quinta instrução de load, né? Todas as instruções que vêm depois da terceira instrução de load, elas foram atrasadas em um ciclo. E no momento que a gente vai fazer isso, a gente vê que no quinto ciclo ainda vai ocorrer o hazard estrutural, porque no quinto ciclo o quarto load ele vai estar lendo a memória de instruções, só que agora o segundo load ele vai estar no quarto estágio. Então, novamente, o segundo load ele vai querer ler o dado da memória principal e o quarto load ele vai querer ler a instrução da memória principal. E a gente vê também que o quinto load, no ciclo 6, ele vai estar no primeiro estágio, né, lendo a memória de instruções, só que o terceiro load ele vai estar no quarto estágio do pipeline também querendo ler a memória de dados. Então, com isso, a gente vê que a gente vai ter duas dependências e para resolver isso, a gente teria que colocar, então, mais duas bolhas. Então, repare que para resolver esse problema com somente uma porta de leitura, a gente, para cada 3 loads consecutivos, a gente teria que incluir 3 bolhas. A gente então perderia 3 ciclos de clocks para estar executando essas instruções. Então, esse aqui seria o pior caso. Se a gente tivesse outras instruções sem ser a instrução de load, como por exemplo aqui, ó, temos um load, depois instruções do tipo R, né? Temos um add, depois outro add com sub, depois com um load, a gente diminuiria a quantidade de bolhas necessárias, porque só ia dar conflito na quarta instrução. Porque no momento que a quarta instrução fosse despachada, ela ia tentar ler a memória de instruções e a primeira instrução de load estaria então no quarto estágio, acessando os dados. Então, se tivesse outro tipo de configuração das instruções, a gente precisaria somente colocar uma bolha. Então, vamos ver como é que seria a solução se a gente replicasse a unidade funcional. Então, agora a gente vai ter que nossa unidade funcional de memória ela vai ter 2 portas de leitura, uma para instruções e outra para os dados, assim como tem no projeto monociclo. Então, dessa forma, a gente eliminaria a inclusão de bolha. Então, a gente pode ver, por exemplo, que a gente conseguiria ter aquele nosso pior caso, né, de 5 instruções de load sendo executada. Então, aqui, a gente não teria problema no momento que a quarta instrução de load fosse despachada. O quarto load ele estaria no primeiro estágio, fazendo a leitura da memória de instruções, enquanto o primeiro load ele estaria fazendo a leitura de dados no quarto estágio. Então isso não teria problema porque a gente teria memórias separadas, né? Que a gente pode enxergar que são uma memória com 2 portas de leitura. E aí se a gente comparar, no estágio 5 do load, ele vai estar utilizando o banco de registradores e o segundo estágio do quarto load, ele também vai estar usando o banco de registradores. Então aqui a gente tem uma observação interessante, que aqui não ocorre conflito. Por quê? Porque no quinto estágio é feito a escrita do banco de registradores, enquanto no segundo estágio é feito a leitura. Então a gente considera que uma escrita e uma leitura ela é feita em uma transição de subida ou descida do clock. Então a gente sempre considera que a primeira transição, a transição de subida, é feito a escrita e a segunda transição é feito a leitura. Então aqui ó, não temos problema, pois a etapa 5 escreve e a etapa 2 ler, porque fazemos a leitura na primeira metade do ciclo e a escrita na segunda metade. É feito isso para otimizar a arquitetura do MIPS. Então, sempre quando a gente vê essa região à esquerda sendo preenchida, significa uma escrita, e a região à direita significa uma leitura. Então, o próximo hazard que a gente tem é o hazard de dados, que ele ocorre quando há dependência de dado entre as instruções. Então, a instrução ela precisa de dados provenientes de uma instrução anterior ainda em execução, ou seja, a gente tem uma instrução onde os seus operandos de entrada ele é de uma instrução anterior. Essa instrução ela não passou pelo estágio de write back para atualizar o seu valor no banco de registradores. Então a gente tem aqui o exemplo da lavanderia, que a gente, por exemplo, poderia encontrar uma meia lá depois que a gente fosse passar, né, a gente encontraria a meia sem o outro par e na hora de dobrar é preciso dobrar as duas juntas. Então a outra meia está sendo lavada ainda. Então é preciso que ela passe pelas etapas de secar e passar antes de ter acesso.
Tá bom? Então a solução trivial seria esperar, né? A gente tem a nossa meia que ainda está sendo lavada, então no momento que a gente for dobrar ela, a gente espera que ela seja lavada, secada, passada, que aí a gente consegue dobrar as duas juntas. Então isso aqui seria só uma analogia de lavanderia para entender. Então a primeira solução que a gente tem, na verdade que a gente já viu, seria incluir a bolha, né? Então a primeira solução que tenta otimizar isso seria encaminhar o dado assim que possível. E o nome dessa técnica é a técnica de forwarding. Então a gente pode ver nesse nosso exemplo que a gente tem uma instrução de add e uma instrução de sub. E o add ele vai pegar o valor do registrador T0 e T1, vai somar esses valores e vai armazenar esse resultado no registrador S0. E quanto à próxima instrução, a instrução de sub, ele vai utilizar o registrador S0 como operando de entrada. Então aqui a gente tem claramente uma dependência de dados que poderia ocasionar um hazard de dados. Então aqui, se a gente for olhar no nosso diagrama de execução da instrução, a gente vê, né, cada uma dessas etapas. Então na adição, numa instrução do tipo R do MIPS, a gente vê que o valor da soma de T0 mais T1, ele é disponível no final da etapa de execução, no final do terceiro estágio. Ele é a saída da LU. Só que esse valor ele só seria atualizado no banco de registradores no quinto estágio, no estágio de write back. Então nessa técnica de forward, a gente vai ter um caminho de dados especial, onde ele vai ligar o valor de resultado da LU aos operandos de entrada da LU. Então aqui perceba, né, que nesse nosso exemplo, a gente não precisaria que esse resultado da LU ele fosse escrito lá no banco de registradores para ele ser encaminhado para a entrada da LU. Então a gente tem exatamente esse caminho de dados adicional. Então nesse caso, no momento que o sub ele fosse para a etapa de execução, no ciclo 4, ele ia conseguir receber esse valor diretamente do operando de resultado da LU que foi calculada no ciclo anterior. E assim a gente não precisaria colocar aí duas bolhas até que finalizasse a instrução de add. Então essa é a primeira solução, uma das soluções mais eficientes, solução de forwarding. A segunda solução que a gente tem é reordenar o código para evitar as bolhas. E essa solução ela é feita por software através do compilador. Então vamos ver um exemplo de como essa segunda solução ela pode ser aplicada. Aqui temos duas instruções de load e duas instruções de store. A segunda instrução de load ela vai estar lendo um valor lá na memória endereçada pelo registrador T1 com 4 de deslocamento, vai pegar esse valor, vai armazenar no registrador T2 e a gente vê que aí próxima instrução de store ela vai estar lendo o valor desse registrador T2 e salvando na memória. Então há essa dependência de dados, né? Então primeiro a gente tem que armazenar o valor no registrador T2, que isso só acontece lá no quinto estágio, no estágio de write back, para a instrução de store conseguir ler no terceiro estágio, né, qual que seria esse valor para enviar para a memória de dados. Então aqui está errado, pessoal, o hazard de dados é entre essas duas instruções. Então, utilizando a reordenação do código feita lá pelo compilador, a gente poderia ter o seguinte código. Então aqui reordenando, a gente simplesmente mudou qual que seria a instrução de store que poderia ser executada, né? Essas duas instruções de store seriam independentes, então a gente passou então a executar a segunda instrução de store para depois fazer essa leitura do registrador T2. Então a primeira, ela lê o registrador T0 e armazena na memória, e a segunda, ela vai ler o registrador T2 para armazenar na memória. Então com isso, a gente acaba resolvendo o hazard de dados, que a gente teria que ter uma bolha para essa situação. O segundo exemplo seria com operações do tipo R. Então aqui a gente tem duas expressões para calcular o valor de A e C. A é igual a B mais E e C é igual a B mais F. Então um possível código para implementar essas duas expressões, né, é o que tem aqui nesse nosso exemplo. Então a gente lê primeiro os valores de B e C na memória. Então B vai ser armazenado no registrador T1 e o E vai ser armazenado no registrador T2. Depois a gente faz essa soma e armazena um valor em A. O A aqui vai ser representado pelo valor T3 e no final a gente vai pegar o valor de T3 e vai salvar na memória com a instrução de store. Depois a gente vai fazer a leitura aqui do valor de F, salvando aqui em T4, vai fazer o B mais F e armazenar em C, que seria aqui o registrador T5, e depois a gente vai estar salvando o valor de C também na memória usando a instrução de store. Então, quais que seriam as dependências? Então aqui a gente tem marcado as dependências, a gente vê que o valor de B ele é utilizado tanto para calcular a expressão A, tanto para calcular a expressão C, e a gente tem um hazard de dados entre a leitura do valor de E
na memória e a utilização do E para calcular o valor de A, B mais E. Então aqui a gente percebe rasas de dados do registrador T2 e também do registrador T4, onde é armazenado o valor de F. Então uma possível forma de estar resolvendo esse hazard seria a gente fazer então a troca de instruções. Então depois a gente faz a troca dessas instruções. Então primeiro a gente vai fazer os 3 loads, depois vamos fazer a soma e depois as instruções de store para estar armazenando o resultado na memória. Então com isso a gente acaba eliminando os hazards que a gente tinha, né? Então aqui ó, a leitura de T2, agora a gente vai ter uma outra instrução antes de fazer a adição. Então isso aqui dá tempo de um valor de T2 ser armazenado lá no banco de registradores ou ser utilizado pela técnica de forward, e da mesma forma com o valor de F em T4 também dá tempo, a gente tem aqui 2 instruções antes de F ser utilizado. Então com isso a gente evitaria ter que colocar uma bolha, né, de ter que ter suporte também no hardware para fazer aquela técnica de forward. Então essas são as técnicas principais com hazard de dados, né? Inclusão de bolha, que serve para qualquer tipo de hazard, a implementação com forward, que a gente consegue estar direcionando o resultado do dado assim que ele é disponível no pipeline, a gente não precisa passar por todos os estágios do pipeline para a gente poder encaminhar o dado para o início da ALU, e a técnica de reordenação de instruções que é feita por software, pelo compilador. Então, o último hazard que a gente vai ver agora é o hazard de controle, que acontece quando a gente está executando uma instrução de branch. Então, a instrução de branch ela vai fazer um desvio de controle se uma condição for satisfeita ou não. Então as próximas instruções elas vão começar entrando no pipeline, mas a gente não sabe se elas deveriam ter entrado, porque a gente ainda não calculou o valor do desvio de controle, se a próxima instrução vai ser dada pelo PC+4 ou se será dada pelo valor do desvio da instrução de branch condicional. Como a gente ainda não sabe esse resultado, a gente tem esse problema do hazard de controle. Então como é que é definido o hazard de controle? É a necessidade de tomar uma decisão com base nos resultados de uma instrução, enquanto outras estão sendo executadas no pipeline, branch e jumps. Então aquelas instruções depois do branch condicional, a gente não sabe se elas deveriam estar executando, porque o branch ele ainda não terminou. Então isso aí representa o hazard de controle. Então aqui vamos ver possíveis analogias com o nosso exemplo da lavanderia. Uma possível analogia, e a solução que a gente poderia fazer, a gente poderia imaginar que a gente vai limpar o uniforme de um time de futebol, mas como a roupa está muito suja, a gente precisa determinar o tipo de detergente e temperatura de água ideais para conseguir limpar, né, todo o uniforme desse time. Aí só vai conseguir determinar o detergente e a temperatura ideal depois da primeira carga for seca. E a gente vai poder avaliar o resultado, mudar as configurações e lavar novamente, começando com configurações que limpam menos e agridem menos a roupa. Então, essa solução a gente teria um stall. A gente, antes de começar a lavar as próximas roupas, a gente teria que terminar a primeira carga de roupa de futebol e depois a gente terminasse que a gente já decidiu o que seria usado. Então isso aqui seria a representação com stall, a solução de stall. Como é que a gente resolveria o hazard de controle? Espera a instrução de back finalizar e assim a gente continuaria executando a próxima instrução correta de fato. Então mais uma vez aí, relembrando pessoal, o stall, as bowls resolvem todos os tipos de hazard. A próxima solução seria que a gente poderia também tentar prever a configuração ideal baseada em algum critério. A gente poderia tentar colocar ali uma temperatura e usar um tipo de detergente com base em alguma experiência, né, de ter lavado, por exemplo, na semana passada roupa de outro time de futebol. Então, a gente teria uma previsão de desvio. Então, outra técnica que a gente pode resolver o hazard de controle é fazer uma previsão de desvio, ou seja, prever que o desvio não vai ser tomado e assim poderia executar a próxima instrução, por exemplo. E uma terceira solução é colocar cargas que não sejam de futebol até que não seja tomado, ou seja, a gente tem mais roupas para lavar, não somente desse time de futebol. Então a gente colocaria outras roupas até que a primeira carga fosse finalizada e a gente ia poder determinar qual seria, por exemplo, aí a temperatura ideal e o tipo de detergente ideal para esse time. E o nome dessa técnica é o Delayed Branch, a gente vai adiar o desvio de controle. Então essa técnica se parece bastante com a solução do hazard de dados feita lá pelo compilador, né, de estar reordenando as instruções. Então a gente vai ver com calma cada um desses exemplos. Então vamos ver primeiramente a solução de stalls. Então a gente vai considerar um caminho de dados otimizados no MIPS, onde as instruções de desvios eles vão passar a ser executadas no segundo estágio, no estágio de decodificação. Então, para que isso seja possível, vai ser adicionado um hardware extra no segundo estágio,
Mas mesmo com essa adição ainda vai ter o problema, a gente vai ter uma bolha de estágio. Por quê? Porque a gente só vai descobrir o endereço de desvio de fato no segundo estágio. Então, nesse momento, vai ter uma outra instrução no primeiro estágio, fazendo a busca de instruções. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria, que a gente tem uma instrução de adição, depois uma instrução de back, de branch equal, que vai fazer o desvio se o valor do registrador S1 for igual ao registrador S2. E no nosso exemplo, se for igual, ele vai pular para o endereço 40. E lá no endereço 40, ó, vai ser uma instrução de OR. Então aqui no nosso exemplo a gente teria que ter essa bolha, porque o valor só ia ser calculado no segundo estágio, então a gente não poderia começar a fazer a busca de instruções da instrução seguinte. Então fazendo a bolha, a gente já perdeu um ciclo, e no próximo ciclo a gente já lê a instrução correta. A instrução com PC mais 4 ou a instrução que é alvo do endereço do desvio. Então essa daqui é a primeira instrução que sempre tem uma bolha. Segunda instrução seria tentar prever o desvio. Então a gente vai supor que o desvio nunca será tomado. Então se o branch nunca for tomado, então a próxima instrução que a gente vai colocar no nosso pipeline vai ser aquela endereçada com o PC mais 4, né? A próxima instrução sequencial na memória. Então aqui no nosso exemplo, a gente teria aqui a instrução de add, né? Depois a instrução de back, e depois da instrução de back a gente teria uma instrução de load. E o que seria desviado com o endereço 40 é igual ao que a gente viu no slide anterior, que seria aquela instrução de OR. Então se a gente considerar que o desvio não vai ser tomado, no momento que a gente calcular o endereço de destino de back, lá no segundo estágio, a gente vai ver que no primeiro estágio vai estar a instrução de load, né? E a instrução de load já vai estar fazendo o primeiro estágio dela. E se a previsão for correta, o desvio realmente não for tomado, a gente não vai ter nenhuma perda, não vai ter nenhum gargalo, né? A gente não vai ter nenhuma bolha. E a gente vai continuar executando o segundo estágio da instrução de load normalmente. Então isso aqui acaba resolvendo bem, né? Não teve nenhuma bolha. Mas se por acaso a gente prevê que não é tomado, e se nesse caso for tomado, então a gente vai ter que zerar a instrução que está no primeiro estágio, né? A gente vai ter que inserir uma bolha nela. Então se a previsão foi incorreta, então esse load ele passa a gerar uma bolha, tá? Os sinais de controle deles são zerados. A gente passa no ciclo seguinte, depois da bolha, buscar a instrução que era correta, que no nosso exemplo seria essa instrução aqui de OR. E assim a gente teria o mesmo gargalo que na solução de stall. Então isso aqui já é uma solução melhor, porque a gente vai ter situações que a gente vai acertar e a gente não vai ter nenhuma bolha incluída. Melhor do que sempre estar colocando uma bolha. E a terceira solução, que é o delayed branch, é a gente tentar reorganizar as instruções de forma que a gente consiga dar um tempo até que a gente saiba de fato qual é o endereço efetivo. Então a gente vai executar uma instrução que é anterior ao branch para executar logo depois do branch, preenchendo a bolha, que seria o espaço que a gente chama de delay slot, o slot de atraso. Isso é feito pelo compilador. Então no nosso exemplo, a gente lembrar, a gente tinha uma instrução de add, a instrução de back, depois do back era o load e o desvio do back seria o OR. Então esse add que é executado antes, a gente pode colocar para ele executar depois. Primeiro a gente executa o back, como nesse exemplo, e depois a gente executaria o add. O add ele é independente do back e ele seria executado antes do back. Então a gente poderia atrasar a execução desse add de forma que ele ficasse aqui no lugar onde a gente incluiria uma bolha. Então isso impede que a gente colocasse uma bolha. Prefere estar fazendo essa soma. E depois que a gente terminasse essa soma, no ciclo seguinte, a gente já saberia qual seria o endereço efetivo da instrução de back. Se seria aquele 40 ou se seria o PC mais 4. Então, dessa forma, não haveria necessidade de colocar nenhuma bolha. Seria uma solução muito boa. A gente chama, para esse caso do back, né, de delayed branch back, e é seguido pela instrução de add, que é independente do resultado do branch. Então, essas são as técnicas básicas para a gente estar lidando com hardware de controle. A solução com previsor de desvio, ela possui várias técnicas. Existem as técnicas de previsor de desvio estático e previsor de desvio dinâmico. No estático, a gente sempre considera ou que o desvio é tomado ou que não é tomado. E o dinâmico, a gente pode mudar essa regra, a gente pode considerar em determinado momento que vai ser tomado, em outro determinado momento que não vai ser tomado. Então, normalmente, existem vários algoritmos que permitem o desvio dinâmico, que a gente não vai estar vendo com detalhes aqui. Atualmente, alguns usam até a inteligência artificial para decidir isso, mas a gente não vai estudar no nosso curso. Então aqui um resumo de como que é o projeto de uma CPU. Então aqui, né, normalmente a gente tem 3 tipos de projetos. A gente não entrou muito em detalhes nele. A gente tem o projeto do monociclo.
multiciclo e do pipeline. Então aqui a gente tem um resumo de quais são as diferenças entre eles. Então, no processador monociclo, significa que toda instrução do processador ele vai tomar um ciclo. E como toda instrução ela equivale a um ciclo, significa que o tempo do ciclo ele vai ter que atender a instrução mais longa. Então, a desvantagem de um projeto monociclo é que o tempo do ciclo ele é mais longo. Ou seja, se você vai operar uma instrução com ponto flutuante, que ela demanda muito mais processamento que um jump, por exemplo, ou uma soma com inteiro de 8 bits, por exemplo, a gente ia acabar tendo muito espaço ocioso, como a gente vê no nosso exemplo da lavanderia, que a gente passa em 20 minutos e teve que esperar mais 20 minutos, enquanto a próxima instrução ainda estava lavando. Então, o tempo de ciclo é desperdiçado para obter instruções mais rápidas. Então, essa é a desvantagem do projeto monociclo. A gente tem um projeto multiciclo. No projeto multiciclo, as instruções são divididas em etapas e cada etapa ela demora um ciclo. Então, instruções demoram quantidade de ciclos diferentes. Então, temos uma instrução, no caso do MIPS, que demora 3 ciclos, outra que demora 4, outra que demora 5. E no processador multiciclo, vai ser executado cada etapa em um ciclo e o tamanho do ciclo vai ser daquela etapa mais lenta. Mas a gente só consegue executar uma próxima instrução quando o caminho de dados ele é liberado. Por mais que uma instrução ela esteja executando sua última etapa, a gente não pode colocar uma outra instrução para começar na primeira. Então, uma instrução ela vai terminar toda a sua etapa e a próxima instrução ela só vai iniciar depois de finalizar todas as etapas. Então, é essa a característica do multiciclo. E do processador com pipeline, ele é um aprimoramento natural do processador de multiciclo. Isso significa que cada instrução ela vai demorar um número fixo de ciclos, tá? Então ela sempre vai demorar 5 ciclos, como a gente viu, independente se ela não usa um estágio ou não, né? A gente viu nas instruções de tipo R, né, de add, de sub, que elas não utilizam o quarto estágio, que é o de acesso à memória, mas mesmo assim elas vão passar por esse estágio e vão demorar sempre 5 ciclos. Então essa é a primeira diferença em relação ao multiciclo. No multiciclo, cada instrução tem números de ciclos diferentes, né? Tem instruções com 3, 4, 5. No processador pipeline, todas as instruções possuem 5 ciclos de clock no processador do MIPS, tá bom? Primeira diferença. A segunda diferença é que a partir do momento que a primeira etapa ela fica ociosa, a gente consegue submeter a próxima instrução. No caso do multiciclo, se a primeira etapa fica ociosa, não submete a próxima instrução, só submete a próxima instrução depois que essa instrução chega no último estágio. Então essa é a segunda diferença em relação ao multiciclo. Então a principal vantagem do processador com o pipeline é que cada unidade funcional é usada apenas uma vez por instruções. Se uma instrução for usar uma unidade funcional, deve usá-lo no mesmo estágio de todas as outras instruções. E o controle do pipeline, a gente vai ter um sinal de controle de cada estágio, dependente somente da instrução que está atualmente nesse estágio. Então, por isso, a gente consegue estar processando várias instruções em paralelas. Em cada estágio do pipeline, a gente vai ter sinais de controles independentes, tá bom? Então, isso aqui é uma grande diferença. Então, pessoal, nessa aula a gente viu uma visão geral sobre o conceito de pipeline e por que ele é tão útil para fazer a implementação dos processadores. Com essa técnica, a gente consegue estar executando instruções em paralelos, onde cada instrução vai estar acessando, utilizando uma unidade funcional independente. Então, essa é uma técnica que é utilizada nos processadores modernos. A gente consegue ter processadores com vários estágios de pipelines. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre processamento paralelo, incluindo aí processadores que tenham mais de um core e ver quais são os tipos de organização que se pode fazer nesse tipo de processamento. Então vamos finalizando essa aula por aqui e até mais, pessoal!